todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast aqui da BR Mídias. Esse é o nosso terceiro episódio. Eu sou o Bruno, estou acompanhado hoje da nossa expert em agendamentos e comparecimentos, Ana Carolina. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Bruno. É um prazer estar aqui hoje. E vai ser show esse podcast, hein? Vamos Bora lá. nessa, vamos nessa. Ana, a gente sabe que o principal, se não um dos principais pilares do resultado de vendas de uma clínica Sim. é a gente conseguir transformar o lead em comparecimento, transformar o lead em oportunidade de vendas. E você trabalhou por 2 anos nessa área. Sim. Eu queria que você me contasse um pouco qual a função de transformar, né? Qual que é o objetivo da SDR, da CRC. Porque SDR e CRC é a mesma coisa, só que a SDR, segundo a minha colinha aqui, é a representante de desenvolvimento de vendas. Para a odontologia, que é a área onde você trabalhou por muito tempo, a gente chama de CRC. Vamos lá, me fala qual que é a função principal da CRC ou da SDR no dia a dia. Então, como a CRC é uma coisa bem, né? A CRC, o importante dela é trazer o paciente para a clínica. Então, o lead chega para a gente, a nossa função mesmo específica é agendar esse paciente. Então, a gente vai fazer de tudo para trazer esse paciente para a clínica. Então, a gente chegou a mensagem no WhatsApp, a gente vai conversar com esse lead, vai fazer esse lead se tornar um lead de qualidade, né? Isso. Eu vou falar de um momento, Ana, que como a gente trabalhou por 2 anos... Eu já escutei algumas ligações suas. Você não vai me falar que é a que eu tô pensando. É essa mesmo que eu vou falar. Presta atenção. Era uma certa vez, a Ana tava ligando. E uma criança atendeu o telefone. Eu nunca vou esquecer desse dia. Isso é verdade. Porque é o exemplo clássico do objetivo da CRC, do objetivo da SDR, que é transformar o lead em comparecimento. Ana, você atendeu o telefone, uma criança atendeu. Eu queria falar com a dona fulana. Aí uma criança, não, ela não tá. Você é filha dele? Sou. Só a mamãe tá aí, eu posso falar com ele? Cara, Me conta um pouquinho. E você conseguiu agendar esse lead, né? Nossa, esse dia... É assim, para trabalhar com call center, CRC, você tem que ter uma certa paciência. Então, assim, era uma criança. Então, eu falei, vou perguntar, às vezes a mãe tá em casa, não é possível. E realmente a mãe, acho que no momento, se eu não me lembro, acho que a mãe não estava realmente no momento, mas eu liguei uma outra oportunidade e consegui agendar essa paciente. Então foi assim, questão de ter paciência mesmo. Era uma criança, eu ia fazer o quê? Não desistir. Exatamente. Foi bom, eu ligo uma outra hora. Então, foi a ligação mais longa que eu tive. Foi, inclusive. Nossa, acho que durou uns 15 minutos. Eu tava lá vendo os relatórios. A hora que eu vejo, eu falo assim, cara, mas por que uma ligação de 15 minutos? Deixa eu ver. A hora que eu escuto, eu desacredito. Foi verdade mesmo. Foi a ligação mais longa que eu tive. Nossa, mas foi uma criança. E conseguiu então... converter. Exatamente. Esse, eu acho que é o principal pilar, que na verdade que é a filosofia central do nosso setor. Do setor de SDR, que é transformar esse lead. Ou seja, muito por trás disso, nós temos também uma mentalidade. Sim. Como você falou, não é fácil trabalhar. A gente lida com pessoas que estão, às vezes, chateadas, que xinga, que fala. Não está num momento muito bom e a gente precisa insistir, não tem essa de desistir. Mas a gente sempre procura uma outra oportunidade para ligar para esse paciente, porque não é todo mundo está num dia legal, né? Então... Perfeito. Você vê, né? A Ana trabalhava... fazendo o trabalho de SDR em uma clínica que pegava quase 1.000 leads por mês. Sim. E é até um problema que foi diagnosticado depois, que gente, peraí, tem muito lead para uma pessoa só. Exatamente. Isso é verdade, né? Me conta um pouquinho. Você, depois a empresa foi amadurecendo esses processos. Hoje a gente segue uma regra. Qual que é essa regra que a gente preconizou e que dá muito resultado? Então, no caso, você fala da quantidade que chega de lead para uma clínica, uma CRC. Exatamente.
No caso, hoje em dia, a gente precisa de mais de uma CRC para mais de 250 leads. Então, como era 1.000 leads em uma pessoa, o negócio apertou. Não teve como. Mas a gente dá conta, não tem essa de, nossa, não tô dando conta. A gente precisa dar conta. Exatamente. Então, assim, vai fazendo no seu tempo. Não também um tempo parando, né? Vai fazendo um tempo que dá mais certo. Tem que ter uma intensidade, né? Isso. A gente fala muito que o ideal, o porquê de ter a cada 250 leads, a gente ter uma CRC. Justamente para a gente não começar a jogar fora lead vindo do marketing. Porque se a gente joga mais de 250 leads para uma CRC, para uma SDR, ela vai estar sobrecarregada. E ela não vai conseguir entregar o resultado. Isso é verdade. Isso a gente vê muito. Agora, fora da parte de CRC, eu vejo muito como é difícil uma CRC fazer mais de 250 leads no mês. Então, assim, a gente está sempre priorizando colocar mais de uma CRC nas clínicas para poder ter um resultado bom. Exato. E sempre trabalhar também, né, Ana, que a gente começa a ter uma visão mais macro, que é o gestor da clínica tem que ter, que é em cima dos indicadores. Então, da quantidade de lead que chega, quantos por cento eu preciso agendar? Quantos por cento eu preciso fazer comparecer? Sim. Nossa, pode falar. Então, eu acho muito importante essa parte dos indicadores, porque acaba ajudando tanto o gestor como as CRCs. Perfeito. Que aí elas conseguem ter uma base de quanto elas têm que fazer no mês, a porcentagem, e o gestor também está ciente da porcentagem que ele precisa ter. Cobrar. Exatamente, cobrar. Por quê? Vamos lá, porque dentro do resultado da CRC, não está somente ter a quantidade de pessoas. Sim. Então significa que eu vou pegar 500 leads por mês, vou ter aí 2 SDRs e vai dar tudo certo. Eu vou bater minha meta? Não, porque o como falar, a intensidade de ligações. Por exemplo, um problema gravíssimo, né, Ana, que acontece nas clínicas é falta. Então, eu agendei esse paciente, ele faltou. Eu não ligo mais para ele? Não. A gente pensa que é assim, né? Faltou, a gente vai deixar ele para trás. Mas não, a gente persiste. Mas assim, a gente tem um limite para essas faltas. Então, o paciente faltou até 5 vezes, a gente ainda releva. Mas aí começou a 6, 7, 10 vezes, a gente entende que o paciente realmente não tem interesse. Mas ele faltou, a gente persiste. A gente insiste até esse paciente de uma falta virar um comparecimento. Perfeito. Né? Porque não custa nada ligar. Não. Às vezes ele tá lá vermelhinho, faltou. Sim. Cara, eu vou deixar de ligar. Na cabeça, qual que tem que ser sempre a minha filosofia é sempre essa. A cabeça da CRC, da SDR, da CRC tem que ser, gente, um comparecimento que eu trago é comissão a mais. Exatamente. E comissão faz a diferença, porque te dá um gás ali, não tem, né? Você fica motivado a querer trazer mais paciente. Quanto mais paciente, mais comissão. Então isso é bom para a clínica e para a CRC. Vou até deixar um recado. Você, gestor, que não comissiona a sua equipe de SDR ou de CRC, você está deixando muito dinheiro na mesa. Porque equipe motivada gera resultado. Então, não é só, vou comissionar só as vendas. Mas para a venda acontecer, depende da CRC. Exatamente. Se não sair de lá, não chega até na clínica. Exatamente. Se a gente não transformar o lead em a oportunidade de venda, que é a avaliação, nem venda acontece. Exatamente. Eu acho que sempre que a gente fala na verdade, na rotina de uma CRC, de uma SDR, alguns pilares tem que levar em consideração, né, Ana? Que essas pessoas que a gente falou tem que ser exclusivas. Elas não podem fazer mais nada. Sim. Que é um erro que acontece demais. Às vezes, o gestor coloca recepcionista para fazer esse trabalho. Dá certo, Ana? Não dá certo. Não dá certo. Isso aí é um fato. Não tem como. Você precisa de uma pessoa para recepção e uma para fazer a CRC. Para fazer os leads. Por quê? É confirmação, aí é paciente que chega na clínica. Não tem como você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Perfeito. Então, você tem que dar prioridade aos leads que estão chegando e para poder levalizar a clínica. Porque exatamente. Senão não Isso dá quando a certo. recepcionista ainda não faz outros trabalhos sem ser de recepção. Às vezes um financeiro. Exatamente. Acontece muito. Às vezes a própria venda. Então, o paciente entra na clínica, faz todo
o diagnóstico, o encantamento. Na hora de passar o preço, ele vai para a recepcionista. Então, a recepcionista, além de fazer o trabalho de lead, de agendamento, ela faz recepção, vendas, financeiro. Sim. Não sobra tempo para ela fazer esse trabalho. Sim. Ela faz tudo e não faz nada ao mesmo tempo. Sim. Um exemplo que eu vou dar quando estava lá no CRC. A gente tem que ter uma pessoa específica para confirmação, uma pessoa específica para tirar os leads e uma para fazer o famoso software que a gente tem dentro das empresas hoje, né? Porque é importante, igual a confirmação, a pessoa tem que ter uma pessoa específica para fazer aquilo. Uma pessoa para confirmar, tirar lead, fazer falta, não dá conta. Exato. Aqui, então, no a caso, divisão tem que ser bem... No caso, você está falando em clínicas maiores. Sim. Uma clínica que pega 1.000, 2.000 leads. Exatamente. E tem. Então, quando a clínica já está nesse nível de captação de lead, de pessoas interessadas, de pegar 1.000 a 1.500 leads por mês, a gente precisa setorizar o trabalho de SDR. Sim, exatamente. Porque se a gente colocar todo mundo só para ligar para o paciente, a Gente. primeira vez, vai agendar todo mundo, mas vai faltar todo mundo. E ligar uma vez também não é resultado, não. A gente persiste aí nas 20, 30 vezes. Eu tô aqui com a minha colinha e uma filosofia... na verdade, eu tenho algumas filosofias para quem trabalha com esse trabalho, quem tá ali fazendo o trabalho de SDR, Sim. que é, para mim, o lead de 24 horas tem que ter, no mínimo, 10 ligações. Ou seja, o lead chegou hoje. Amanhã, nesse mesmo horário, ele tem que ter 10 tentativas de contato para conseguir converter ele. Isso por ligação E pelo WhatsApp. e pelo WhatsApp. É importante. É porque nem todo mundo consegue falar por ligação. Então, a gente vai fazer a segunda tentativa no WhatsApp, né? Perfeito. Mas eu também acho que essa filosofia funciona. Exatamente. E por quê? Mas aí, vamos lá. Que isso gera confusão. Por quê? Então, significa que eu vou focar mais no WhatsApp? Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Não faz isso, não. O WhatsApp Não dá ele é muito certo. frio, né, Ana? Não tem como você, assim, ouvir, realmente sentir o paciente. Então, eu acredito que ligação é mais confiável de conversar com o paciente. Mais quente, né? É um contato mais quente. O que eu Exatamente. penso, sempre que a gente faz uma abordagem pelo telefone, eu falo por mim, eu não consigo fazer mais de uma coisa quando eu tô numa ligação. Agora, quando você tá no WhatsApp... Você responde e tchau. Você responde várias pessoas, tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo. O canal, ele serve como um canal de apoio para as ligações. Mas o paciente que está fazendo um agendamento pelo WhatsApp, ele está muito frio. Por isso que o WhatsApp, ele é um canal acessório. Ele ajuda, auxilia no processo de agendamento. Concordo. Você trabalhou 2 anos, trabalhou em clínicas que já fizeram mais de 200 avaliações, clínicas que fazem um pouco menos. E eu queria falar um pouquinho, porque às vezes quando a pessoa vai começar, uma pessoa nova, a clínica começou a fazer as campanhas de captação e ela enxerga que ela está pegando 300 leads por mês e ela precisa de mais de uma SDR. Sim. Às vezes ela não tem nenhuma. Você já treinou muitas pessoas, né? Qual que é, pela sua experiência, um tempo que leva para uma CRC, para uma SDR ficar boa? Entender a jornada, entender a mentalidade para ligar bastante para esses leads? Bom, na minha perspectiva, eu acredito que umas 2 semanas é o ideal para a CRC e para a clínica, assim, boa mesmo. Porque em uma semana ela precisa de ligar, ela precisa saber como funciona um roteiro, funciona uma confirmação, como que é o comparecimento dentro de uma clínica. Então, assim, eu acredito que 2 semanas é o ideal para ela já sair dali boa, trazendo comparecimento para a clínica. Isso quando a pessoa tem experiência com ligação. Sim. Quando ela não tem, aí vai um tempinho mais. Sim, vai uns 15 dias aí, então a pessoa precisa ter essa disponibilidade para poder ficar ali, aprender, insistir. Perfeito. A pessoa precisa querer também, né? Exatamente. E assim, né Ana, na grande maioria das clínicas, esse trabalho é um setor. Sim. Esse setor fica interno da clínica.
E a comunicação das vendas com o setor de agendamento é importante, porque o trabalho da CRC, da SDR, ele é de qualificar esse lead. Então, tem muita gente que chega no telefone e, por exemplo, quer saber sobre preço. Nossa, é o que mais pega. Quer saber sobre formas de tratamento. Você quer saber sobre o que a clínica oferece. Ana, a minha filosofia, e você sabe muito bem disso, você trabalhou comigo, se a partir do momento que você atende o telefone e você não sabe explicar o tratamento que a sua empresa oferece, você está queimando o lead. Sim. Aí, tá jogando lead fora, praticamente. Então, assim, é importante demais você saber como funciona o tratamento dentro da clínica. Então, assim, dependente do que é a sua clínica, procurar saber com o que trabalha, né? Perfeito. O gestor, o dono da clínica, ele tem que ensinar. Sim. Quantas vezes a gente não descia nas salas de reunião e falava, vem cá, a gente vende aqui esse e esse produto. Olha, esse produto, o benefício dele é esse, esse e esse. Quando o paciente te perguntar a diferença desse e desse aqui, você tem que ser capaz de explicar. Porque a jornada do lead... Nossa, ela é muito longa para você desperdiçar ele Exatamente. assim. É importante demais mesmo. E o reflexo de um bom atendimento telefônico, eu sempre falo isso, o reflexo de um bom atendimento telefônico, de uma CRC, de uma SDR, é o lead chegar até a clínica perguntando de você. Sim. E já aconteceu diversas vezes. Já aconteceu. A paciente fala até que vai levar bolo pra gente. E a gente fica até triste, porque a questão é que a gente não vê esse paciente. Exatamente. Mas o atendimento que você faz pra ele foi de tamanha importância. Qual a probabilidade desse cliente fechar dentro da clínica? 100%. É pela atenção que a gente dá, não tem como. Se você faz um atendimento de boa qualidade, pode ter certeza que ele vai chegar na clínica e ele vai perguntar de você. Perfeito. Então, ele vai sentir aquela credibilidade, né? E vai ter tendência altíssima a fechar o tratamento que está sendo oferecido. Sim. Por isso que a gente fala que a venda começa antes. Começa lá no lead. Lá no lead, na propaganda que ele viu, Sim. se foi no Facebook, se foi no Google, se foi em outro veículo de comunicação. Ô, Ana, uma coisa que a gente, infelizmente, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da mentalidade, que é assim, ó, é difícil trabalhar. Sim. Porque a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem muitos pacientes, possíveis pacientes bacanas, também a gente tem pessoas que maltratam. Qual que é a mentalidade? Como é que você lidava com isso quando isso acontecia? Como é que era o dia a dia? Assim, era estressante. Vou confessar pra você que era um pouco estressante. Mas, assim, a gente precisa relevar certas atitudes de alguns pacientes, porque às vezes ele não tá estressado com você, não é com você. Mas a gente precisa engolir esse argumentos, né, e seguir em frente. Então, assim, quando vinha aquele paciente, nossa, de amargar, vamos falar, né? Que ele xingava, mas vocês estão me ligando demais, eu não quero. Você tem que ser maleável. Já ligamos aí umas 10, 20 vezes. Sim, você tem que ser maleável. Então, senhor, eu estou entrando em contato para saber se o senhor tem interesse em fazer uma avaliação, é gratuito. Então, tentar chamar esse paciente, que era o mais difícil. Você acabou de falar num tópico que é importante, que é o roteiro. Sim. Você deu uma breve introduzida no roteiro. Sim. Quando a gente está falando igual a gente estava falando de treinamento, o treinamento de uma nova CRC, o princípio básico é roteiros, depois é tom de voz. Sim, nossa, o tom de voz ele é bem importante. Isso. E também intensidade de trabalho. Então, a junção desses 3 pilares, o roteiro aqui entra a questão de saber sobre tratamento odontológico, Sim. ou, no caso, tratamento médico, ou tratamento fonoaudiólogo, seja qual for a sua clínica. Está dentro de roteiro. Então, a junção desses 3 faz com que a clínica tenha uma performance alta. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre o roteiro. Ele tende a ser a abordagem inicial semelhante, porque a gente
recorda ele que ele entrou em contato Sim. por um veículo. Vamos lá, fala um pouquinho. Olha, você vai fazer eu relembrar. Não precisa falar, mas assim, a gente recorda e sempre oferece Sim. a avaliação. A gente sempre tenta lembrar ele de onde que ele veio e por Nossa, que ele perfeito. veio. Perfeito. Então, se ele veio de um veículo Google, de um Facebook, ele veio de algum lugar. Então, a gente Indicação. Exatamente, tem paciente de indicação. Acontecia muito também, né? Ah, eu vim por indicação de tal pessoa. Exato. É onde a gente tentava, nossa, vamos pegar esse paciente. Então, o roteiro ele é bem importante, que você começa com um bom dia, uma boa tarde, sempre. Já muda, né? Já a muda. recepção do paciente. Às vezes ele começa o dia, o que você quer? Então, bom dia, tudo bem? Que era o que eu fazia. O paciente já entrava em contato, o que vocês querem? Não, bom dia, tudo bem? Eu sou a Ana Carolina, estou entrando em contato, que o senhor deixou uma mensagem no nosso WhatsApp. Perfeito. Então, assim, é aquela coisa mais... Tem que ser mais calorosa com o paciente. Sempre, né, Ana, relembrando o motivo do seu Exatamente. contato. Porque, às vezes, a gente não consegue fazer a regrinha que eu falei, que é contactar o lead Nas 24 nas horas. 24 horas. Então, a Sim. gente vai estar trabalhando... Isso é fundamental para o resultado também. A gente vai estar trabalhando com uma base mais antiga. Uhum. Então, o lead que deixou mensagem há 10 dias, há 30 dias, há 3 meses. Esses dos 3 meses aí é incrível, mas tem paciente que marca. Mas, pela sua carinha, que a gente já sabe, quanto mais antigo é o lead, mais frio ele fica. Exatamente. Ele não lembra. Ele vai falar, eu não mandei mensagem, vocês estão bom, vocês pegaram meu número, que era o que a gente mais ouvia. Onde vocês pegou meu número? Então, assim, nossa, é complicado. Mas o paciente de 24 horas, acho que ele é o mais quente ali. Perfeito. Então, quanto mais você conseguir conversar com esse paciente, trazer ele... Às vezes ele mandou uma mensagem, a mensagem acabou de aparecer no seu WhatsApp. Sim. E ele tá online, tá aparecendo lá online. É agora que você tem que ligar. É o momento. É o momento. Porque os pacientes esquecem. Nossa, eu tinha muito disso. O paciente chegava no WhatsApp, ele estava online, eu já ligava. Eu não colocava ele, assim, como prioridade no WhatsApp, mas, em ligação. Ligação. Exatamente. Aí é onde eu conseguia já Ele agendava trazer ele. na hora ele agendava. Sim. E aí vem Isso era muito bom. E aí vem uma outra questão, porque não adianta... é importantíssimo, a gente agenda, pega ele na hora ali... Aí você, como diz, né? Pega ele na curva. Já você tá pegou ele virando, na já curva, pega. que ele tá online, ele acabou de chegar, tá quente. Sim. Só que você pega e agenda ele pro mês que vem. Nossa, não. Não tem base. Não tem como. O paciente, você agenda ele pra hoje ou amanhã. Perfeito. Se ele não tiver essa disponibilidade para hoje ou amanhã, aí a gente vai entrar no caso de, não, vamos ver semana que vem, o senhor consegue vir? Mas sempre Mas oferece... Tem que priorizar o dia de hoje e o dia de amanhã. Porque se você joga mais para frente, a tendência desse paciente não vir é muito grande. Então, ele não vai vir se você marcar para ele daqui 2 semanas. Perfeito. Imagina um mês, né? Então, assim, é o dia de hoje e amanhã. Então, você já entra em contato na hora que ele fala, ai, mas eu só posso... Não, mas eu tenho horário hoje, o senhor pode vir? Agora, o senhor consegue... Entendeu? Eu já vi Funciona ligações suas, Ana, onde você escuta que o paciente tá na rua. Não, eu tô na rua. Aonde que é? Não, é aqui pertinho, ó, já vou te mandar a localização. O senhor consegue vir? Eu consigo um horário agora pro senhor. Pois, isso quando eles não ligavam e falavam, ó, eu tô aqui, tô perdido. Não, peraí, eu vou ajudar a senhora aqui. Entrava no GPS, ajudava. Essa é a mentalidade. Vai pra clínica, sim. Porque uma avaliação que você consegue levar faz toda a diferença. Faz muita diferença. Então, às vezes, você faz esse esforço grande. Se você fizer um desses esforços por período, no final do mês, são 40 pacientes, né? Por período, Sim. vezes 20 dias, são 40 avaliações que você consegue, assim, tranquila. Oferecendo, pegando o paciente que chega na hora, ligando, agendando ele pro dia. E, assim, a falta vai acontecer. Vai, isso é óbvio, acontece. Esteja pronto para receber a falta. O que não pode é se deixar... Ah, faltou, não vou trabalhar. Não. A maior parte dos agendamentos, do comparecimento dos pacientes vem de falta. Vem de falta. A gente teve casos de pacientes que faltavam 12 vezes e foi um comparecimento. Então, foi questão de persistir.
Quanto mais a gente persistiu, mais a gente falou, não, esse paciente ele tem que vir. Porque às vezes, principalmente falta do dia. A falta do dia, ela tá fresquinha. O paciente acabou de faltar. Não, vamos lá. Então, calma. Explica o que que é a falta do dia. É. Mais aprofundado. O paciente marcou um horário, chegou no dia da avaliação dele, no horário dele não foi, faltou. E o dia é hoje, né? Dia de E você tá lá hoje, trabalhando, sim. ele faltou hoje. É, ele marcou comigo e, nossa, chegou o dia da avaliação dele, deu como uma falta, no dia de hoje. O que eu pego e faço? Já vou, ligo pra ele, paro o que eu tô fazendo, ligo pra ele, ó, o senhor tinha uma avaliação aqui hoje, não pôde comparecer. O senhor ainda consegue vir hoje à tarde? Se for um horário de manhã, né? Agora, se for um período da tarde, ó, eu tenho pra amanhã de manhã, o senhor consegue vir? Ótimo. Então, assim, a falta tá Ele fresca. reagenda na hora. A maioria sempre reagenda. Não tem, é um ou outro que fala, não, não posso mesmo, deixa pro mês que vem, mas a grande maioria sempre reagenda. Então, é por isso que é importante fazer a falta do dia, tá sempre de olho nas faltas, nos comparecimentos, Ótimo. acompanhar. Nossa, isso que você falou já valeu a nossa conversa aqui. São, na verdade, várias estratégias aqui, né? Não desistir. Nossa, uma coisa... Nossa, Ana, isso aqui acontece. Vai ter dia que não vai ter lead. Nossa. Vai ter dia que vai estar em baixa. Mas vai ter dia bons também. Mas o dia que tá ruim, você vai ligar para os antigos. Nossa, eu tô ligando para os leads aqui de 40 dias atrás. Vambora. É aquilo, se você não conseguiu falar com os pacientes de 40 dias atrás, bora na falta. Porque ali a gente também vai conseguir um resultado. Uma outra coisa que entra muito na questão de estratégia, Ana, é assim... A gente ligou para esse lead. Às vezes ele tem alguns caminhos que ele pode percorrer. Sim. O primeiro ele pode agendar. O segundo ele pode, olha, não, nesse momento não, ele vira um futuro. Sim. Ou ele pede para você retornar em determinado horário, que às vezes ele realmente está ocupado. E ele pode declinar. Realmente não querer. Isso, ele falar que ele não tem interesse no momento. E a gente sabe que quando nós trabalhamos intensamente, pegamos vários leads por mês, a gente vai gerando um banco de sem interesse muito grande. Verdade. Então, de 200 leads que chegam no mês, 70 leads viram sem interesse. E a gente descobriu que ligar para esse sem interesse é fundamental. É importante. A gente mesmo fez esse teste e funcionou. Ou seja, então... só que não adianta ligar e falar a mesma coisa que você falou a primeira vez. Me fala um pouquinho dessa abordagem. A gente precisa abordar diferente. Sim, o roteiro muda, né? Então, é um paciente que ele não tem interesse, ele já falou, te deu uma portada na cara. Então, você tem que respirar fundo e falar, não, vou insistir com esse paciente. Usar um roteiro diferente, usar que ele tinha ele marcou, aliás, não marcou, né? Ele mandou uma mensagem no WhatsApp, Perfeito. mas ele não conseguiu agendar com a gente. A gente tá com um desconto, sempre tentar oferecer um desconto. Oferecer uma condição Exatamente. diferente. Então, o gestor que tá ali na clínica, a CRC tá fazendo aquele lead, né? Não, vou conversar aqui com o doutor, a gente conseguiu um desconto para você. Top. E isso faz toda a diferença, porque o paciente ele se sente importante de você ter ligado para ele, insistido para ele e ter oferecido até um benefício. E lembrar das observações, né? Também. É muito bom quando você liga pro paciente, pro lead que deixou com você, e ele fala assim, nossa, eu tô gripado, eu não vou agendar agora, vou agendar mais pra frente. Aí você vai e coloca na observação que ele tava gripado, sim. que o seu João estava gripado e nesse momento não pôde agendar. Depois você entra em contato com ele, seu João, aqui quem fala é a Ana Carolina. O senhor melhorou? Como é que tá? Nossa, olha a diferença. Que isso, faz Ana. toda a diferença. Aí acontecem os grandes erros, que na minha opinião é um erro, assim, muito grosseiro, em fazer uma abordagem diferenciada como essa, ou você já ligou, o paciente falou que estava mal, e aí você pega e faz o mesmo roteiro. Nossa, você tá jogando os leads fora. Exato. Essa é a verdade. Exatamente. Porque cada modalidade dentro do paciente é diferente. Então, é uma falta, é um roteiro. É um lead novo, é um roteiro. É uma pessoa que não tem interesse mais, é um roteiro. Então, assim, importante você trabalhar os roteiros
mas conforme a observação que tá lá desse paciente. Então, se é um Exatamente. paciente de sem interesse, Uma abordagem mais agressiva. exatamente. Não assim para assustar o paciente, né? Óbvio, isso. Mas para tentar chamar a atenção dele de uma forma diferente, algum benefício. Isso chama muita atenção dele. Desconto. Ah, tô com desconto em todos os tratamentos aqui. Por mais que seja um desconto ali que já é incluído na clínica, falar para ele faz a diferença. É uma novidade, né? Exatamente. Ana, seguinte, eu vou pedir um minutinho, que eu vou fazer um momento jabá. Ó, você que está nos assistindo, você que é dono de clínica, gestor, seja clínica odontológica, clínica médica, psicológica, psiquiátrica, nós podemos te ajudar. A BR Mídias é uma assessoria completa de marketing e vendas para clínicas. Nosso objetivo é gerar vendas. Não é só fazer o tráfego pago, não é só gerar o lead. Olha a conversa que a gente tá... A gente nem tá falando de lead aqui hoje, né, Ana? Hoje a gente tá falando em como transformar o lead em vendas. Se você quer saber mais, eu vou deixar um convite para você clicar no botão aqui, em Saiba Mais, para a gente conversar e bater um papo e elaborar uma proposta que vai se adequar à sua clínica. Clínica de emagrecimento, clínica de estética. Nosso objetivo é te ajudar. Eu te vejo do outro lado. Vamos nessa? Bora. Ô, Ana, você falou uma coisa importante e isso para mim mudou a forma com que a gente vem trabalhando. Porque a tendência sempre vai ser o lead diminuir. Por quê? Tá todo mundo querendo fazer marketing, tá? Toda clínica quer ter. Coisa... Nossa Todo senhora. mundo quer. Se você tá lá navegando nas redes sociais, você clica numa propaganda de clínica, vai chover. Sim. Vai chover. Então, a conversão desse lead, transformar esse lead em oportunidade, em avaliação dentro da clínica, é fundamental. Por isso que essa base de sem interesse, a gente preconizou e preconiza sempre trabalhar ela. Você falou sempre em ofertar uma condição diferente e sempre que tiver uma ação promocional dentro do mês, nunca deixar de ligar para essa turma. Sim, faz diferença, viu? Porque se você tiver uma ação dentro da clínica ali, um desconto ou seja o que for, se você não ligar para aquele paciente, você vai perder. Oferecer. Porque tem outras clínicas oferecendo. Exatamente. O que você não oferece, pode ter certeza que outra clínica vai oferecer. Então, assim, é o que a gente também... É o que eu já ouvi, né? Ah, vocês não têm esse benefício, esse desconto. Não, mas a gente consegue aqui pro senhor, sim. Traz um Exatamente. orçamento do concorrente. Uma coisa fundamental... E percebe que aqui a gente está falando só de roteiro. Sim. Uma coisa fundamental é saber sobre formas de pagamento. É importante. A SDR, a CRC tem que saber qual é a facilidade que a clínica que ela trabalha pode oferecer para o seu paciente. Seu João, olha, aqui nós conseguimos parcelar em até 10, 12, dependendo da clínica, 20 vezes no boleto. Ou então, a gente trabalha com cheque. Tem gente que trabalha com cheque ainda. Ou a gente consegue fazer um financiamento para o senhor que é aposentado. Se a clínica tem 10 opções de flexibilização de pagamento, a CRC tem que saber todas. Exatamente. Assim, é importante a gente falar pelo boleto, porque a maioria sempre vai perguntar, vocês fazem no boleto? Sim, a gente faz. A gente evita um pouco falar pela quantidade de vezes que fazem, porque não é toda clínica que faz naquele parcelamento, né? Perfeito. Então, a gente fala que faz no boleto, no Pix. Então, assim, a gente tem o crédito consignado para aposentado pensionista, explica como que funciona, porque a maioria dos pacientes de hoje em dia, de qualquer clínica, é mais de pessoas de 30, 40 anos. Então, tem que ter uma flexibilidade ali maior. O que acontece, né, Ana? A clínica, ela tem o seu público. Sim. Às vezes, por exemplo, uma clínica de estética, ela vai trabalhar com um público um pouco mais jovem. Dos 20 ali pra... Isso, então... Por isso que o roteiro, ele não é aquela coisa engessada. Uhum. E nunca vai ser. Gente, como é que a gente vai usar um roteiro de clínica odontológica que trabalha com implantes... Com uma estética. Com uma estética. Até como. o perfil de pessoas é diferente. A clínica de estética, você está trabalhando com pessoas mais jovens. A clínica de implante, você está trabalhando com pessoas mais idosas. Sim. Uma clínica, por exemplo, que trabalha com ortodontia, que é aparelho, nossa, é bem mais jovem ainda. Então,
o aprendizado é padronização de roteiro não existe. Não. O que existe é a padronização de filosofia, intensidade, como ligar, como trabalhar as faltas, como trabalhar esse lead que chega, planilhamento. Também, você falou uma coisa aí que a gente ainda não tocou no assunto, passou mais abatido, sobre o tom de voz. Isso é muito importante. Então, assim, a forma que você atende o paciente, a forma que você fala na ligação, faz toda a diferença. Ele vai achar que você está gritando com ele se você está falando num tom mais alto. Então, o meu tom de voz já é um pouco mais alto. Se eu falo alô, bom dia, o paciente vai falar que eu tô gritando com ele. Entendeu? Então, você se policiava. Sim, aí eu tentava falar um pouco mais baixo. Nossa, deixa eu, né, melhorar aqui num tom de voz, porque o paciente vai achar que eu tô gritando e a gente vai acabar perdendo. Isso é muito importante. Você tocou num ponto perfeito. Porque tem gente que naturalmente tem um tom de voz mais alto. Sim. Mas tem gente também que naturalmente tem um tom de voz mais baixo. Então tem que calibrar, né, para chegar num tom que seja harmônico para o paciente. Sim. E que ele entenda que não tá sendo que não tá brigando. Exatamente. E outro detalhe, é diferente você falar um oi, bom dia, com a cabeça erguida, mas com um sorriso na voz. A gente sempre fala, né? O sorriso na voz faz a diferença. Do que você falar um alô, bom dia de cabeça baixa. E com a voz, com a cara fechada. Exatamente. O paciente fala, nossa, mas essa mocinha não tá querendo me atender. Exato. Faz toda a diferença. Não? E falando um pouco do trabalho de SDR, da filosofia de vendas, Ana, normalmente esse profissional, ela entra na empresa, mas ela sempre vai crescendo. Porque ela tá ali na primeira barreira de entrada do crescimento dentro de uma empresa. Porque ela vai saber toda forma de pagamento, como que a clínica funciona. Para ela se tornar, por exemplo, uma vendedora ou uma consultora, é muito mais fácil. Para ela ensinar outras pessoas, é muito mais fácil. Então, essa profissão, ela é uma profissão que eu gosto de falar que é uma profissão de porta de entrada. Ela abre grandes portas. Eu falo por experiência própria. Foi uma grande experiência que eu tive no CRC, SDR, né, que a gente fala hoje. Então, assim, abriu grandes portas para mim. Eu tive a oportunidade de treinar pessoas, de participar de treinamentos, de como saber falar. Melhorar resultados de clínicas. Melhorar resultados. Foi, para mim, assim, uma grande entrada de porta. Ô, Ana, pra gente finalizar, eu quero te fazer uma pergunta, que eu já sei a resposta, mas é o seguinte. Uma clínica consegue sobreviver sem SDR? Não. Não tem como. Você Não pode tem como. tentar, mas não consegue. Seus resultados vão cair e você não vai conseguir atingir o que você quer. Quanto mais SDRs, CRCs você tiver dentro da sua clínica, é sinal que você está tendo mais resultado. Sim. É sinal que você está pegando mais lead, que você está agendando esses leads e que você está fazendo esses leads comparecerem e vender. Sim, é importante demais. Então, você sozinho não consegue. Então, Perfeito. bora ter uma CRC, uma SDR aí. 2, 3, 4. Que porque faz a diferença. Perfeito. Viu? Faz toda a diferença. Ana, queria te agradecer. Eu que agradeço de estar aqui hoje. Obrigado por ter vindo. A primeira de muitas, se Deus quiser. Sim, se Deus quiser. Gostei da nossa conversa. Espero ter outras oportunidades pra gente estar aqui conversando. Vamos nessa. Bora. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.